Olá, eu sou o JN e o repórter Ricardo irá trazer as notícias de hoje. Obrigado, JN. E vamos com mais uma notícia. Rasga o bico, Ricardo. Ana Paula tá aqui agora, ao vivo. Vem aqui, Ana Paula. Super bem-vinda aqui ao Mais Você. Tá recuperada, já ainda tá emocionada. Vem cá, Ana Paula, bom dia. Ainda emocionada, é claro, porque a gente... Bom dia. As imagens agora... A gente entende. Você chorou ontem assim compulsivamente, já que o Zeca... Sabe, tem uma coisa boa, o abraço dela, isso aí é um abraço forte. Vamos tomar um café com a gente? Bora. Vem aqui, vamos. Tá precisando se alimentar direito, Né, tô relaxar. com fome, que eu tava, não tá Bem-vinda, com você tá nada, aqui. obrigada. Tem café pra quem quase virou a noite em claro, não é isso? Sim, eu Você quer um durei cafezinho? meia horinha. Quer um café não, ou não? eu quero suco, Suquinho, eu não tá. tomo café. Você quer café, Zeca? Eu já sou Eu quero café, Mas, por Ana, favor. me conta, você chorou compulsivamente ontem. Foi uma coisa assim que tocou a todos. O que você sentiu? O que passou na sua cabecinha naquela hora? Olha, doeu muito deixar os meus amigos pra trás, assim, foi muito horrível a cena de me deslocar deles, de deixar eles e não saber o que está acontecendo, não saber se o Brasil tinha me rejeitado, se o Brasil me odiava, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. E foi muito difícil, assim, porque a minha amizade com eles foi um encontro de almas. Eu não sei exatamente em que momento a gente virou amigo, eu só sei que simplesmente teve uma hora que a gente andava juntos e parecia que a gente não... Em nenhum momento a gente estava separados. Foi exatamente assim. Bom, acho que a casa sugere um pouco isso, né? Ela te convida a fazer essas amizades, esses laços aí, né? Eu só queria falar uma coisa. Fala. Antes que eu me esqueça. Na realidade, eu não vou me esquecer. A Ana não tá aqui e o Louro também não tá aqui. Mas eu tenho uma história muito bonita com o Louro José. Olha. O Conte meu pra irmãozinho, eu não sei se vocês acompanharam a nossa história sobre o meu irmão. E ele passou um período que ele tinha dificuldade na fala. E ele acompanhou uma fono. E meu irmão era muito tímido. Ele ia na fono e não falava. E ele ganhou um Louro José de pelúcia. E ele vivia com aquele Louro José pra cima e pra baixo. E quando ele chegava na fono, a fono conversava com o Louro José e o meu irmão falava através do Louro José. O meu irmão ficou muito tempo sem falar e ele só falava pelo Louro José. A gente chegava, oi, Louro José, como é que você tá? E ele ia lá e falava. Ele em si, se a gente chegasse pra falar com ele, ele não conversava. Que lindo isso, que linda que essa máximo. história. E o meu irmãozinho, assim, a gente ainda tem o... Como é o nome do seu irmãozinho? Gabriel. Gabriel. Olha, Louro, eu tenho certeza, por trás desse coração de pedra que você tem, Louro José, tem uma coisa boa e bonita. O teu irmão é Gabriel. Gabriel. Tenho certeza que, você vai ficar feliz, o Louro vai Ele ficar tem feliz. até hoje, assim, o Louro de pelúcia. E isso marcou muito. E eu sempre vejo a Ana Maria de manhã, quando eu ia pra academia, coisa e tal. Isso marcou muito a minha história. E nunca imaginei que eu ia estar aqui, né? Um dia pra contar pra vocês essa história. E agradecer isso aí, justamente. Eu agradeço demais, assim. Marcou muito a nossa história. A minha, de todo mundo. Porque meu irmão é uma pessoa... Muito querida. Entre nós. No mínimo, E isso marca muito a minha história, poder contar pra vocês, assim, ao vivo, pessoalmente. Infelizmente, ele não tá aqui pra eu contar pra ele. Quem sabe um dia eu venho aqui e dou um beijo nele. Pode ser. Mas muito obrigada por estar compartilhando com todos nós essa história tão muito linda. Vamos mandar um beijo pro Gabriel. O Louro não tá aqui, mas eu mando um beijo pra você, o Zeca Representando manda. o Louro José aqui, um grande beijo, Gabriel. Um beijo, Gabriel. Eu não esperava 7 votos, né? O que Não. aconteceu na estratégia tudo da Patrícia e do Diego que... Na sei lá, nossa que essa aliança, vocês imaginaram que isso Na ia nossa acontecer na cabeça, não, em nenhum momento acredito que a gente acabou subestimando, pois na nossa cabeça tinha pessoas que jogavam solo, que era o Breno e o Lucas, e que a gente não imaginava que eles iriam votar em mim. A gente imaginava que eles iam ter votos aleatórios. Então, contando nos nossos, que a gente já estava contando, ia dar 6 e o deles ia dar menos. E eles acabaram votando em mim, né, por questão do jogo, como eles justificaram, e acabou ultrapassando os nossos pelo fato de o nosso líder ser o nosso 7º elemento. Né? Então, não teve como. Se ainda tivesse um a menos, a gente pensou, não, talvez o Breno vote em mim, ou o Lucas votasse em mim. A gente não pensou que os dois votariam. Aí ficaria 6
e mesmo assim o líder ainda conseguiria rebater. Entendi. Ana Paula, deixa eu te perguntar, na segunda noite, depois que o paredão já estava formado, rolou um barraco grande ali na casa, né? O motivo foi a tal da placa de planta que deram para Ana Paula e um jogo entre os participantes. A gente sabe o que está falando. E aí várias mágoas, acho que a interatividade ali é uma questão. Você se arrepende de não ter interagido um pouco mais com o pessoal da casa? Hoje, agora, com a cabeça um pouquinho mais fria. Olha, foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que isso é de mim. Eu não iria chegar numa roda de uma conversa que eu sabia que o papo era eu e que o assunto era eu e que eles não gostam de mim. Eu não ia chegar e falar, olha, eu vou lá agora falar com tal pessoa, porque se eu falar com essa tal pessoa, ela não vai votar hoje em mim. Mas você acha que desde o início isso aconteceu? Não, eu não acho que... Por isso que eu falei na hora da conversa, eu falei, mas a primeira semana eu falava com todo mundo, a segunda semana eu fiquei doente. Como é que vocês estão justificando uma coisa que não tem nexo? Na minha cabeça não tinha nexo, não tinha sentido, porque, como eu falei, na hora da briga até para a própria Gleice, falei, Gleice, você foi a primeira pessoa que eu falei na casa, e é verdade. Logo que eu cheguei, eu sentei e falei com ela. Eu tinha uma afinidade com ela, porque eu morei no Acre. Eu tenho uma história de vida. Eu não sei até que ponto as pessoas sabem da nossa história. Eu fui morar no Acre para salvar a vida do meu irmãozinho. Eu tenho toda uma história e foram criando barreiras. Por essa briga com o Mahmoud, teve pessoas que foram a favor dele, teve pessoas que foram ao meu favor. E eu não conseguia transpor isso. Eu tinha vergonha de chegar lá e conversar, porque eu sabia que aquela mesma pessoa que eu ia conversar era a mesma pessoa que ia votar em mim, que estava falando mal de mim com o próprio Mahmoud. Então, eu preferia ficar com os meus amigos, rindo com os meus amigos, me divertindo com os meus amigos, do que passando por uma situação totalmente constrangedora e adversa que eu nunca tinha passado na minha vida aqui fora. Essa rixa, digamos assim, entre a Ana Paula e o Mahmoud, vem desde os primeiros dias do BBB. Foi um mal-entendido, numa brincadeira e uma indicação logo para o primeiro paredão, que foram a gota d'água para que a guerra fosse declarada. Me diz uma coisa só que você percebeu que o Mahmoud ficou ofendido, assim, pela brincadeira, lá no dia da brincadeira, no começo do jogo, do verdade, consequência, pelo que você falou? Você percebeu? Não. Eu não sei como que foi a imagem quando saiu. Foi exatamente uma citação. Eu falei, nada a ver, ele é viado. Foi exatamente assim. Eu não imaginei. Tanto que na hora que foi dito, eu tava muito aérea, passou uns segundos até que o Lucas falou, você tá vendo o que tá acontecendo? Aí quando eu olhei pra ele, que eu vi que ele tinha desgostado do que eu falei. E no mesmo momento a gente levantou, sentou, conversou, eu pedi desculpa pra ele, falei, em nenhum momento eu quis te ofender, foi só uma forma que eu chamei, peço desculpas, eu tenho amigos que são homossexuais e eu chamo eles assim, eu nunca imaginei que isso ia te ofender, me perdoa. Eu pedi desculpa pra ele, eu falei, peço desculpas, eu quero que você entenda que foi só uma forma de eu te chamar, não foi nada pejorativo, pelo amor de Deus, não entenda mal. Na conversa eu falei tudo isso pra ele. E ele veio com algumas pedras na mão, falando que viado era um animal, que eu não podia tratar ele de forma assim. E eu falei, eu entendo, ok, tudo bem, desculpa. E eu não sabia mais o que eu poderia fazer pra me desculpar, porque foi uma coisa que eu falo naturalmente. Talvez não deveria ter dito, mas infelizmente falei por ser um hábito meu, infelizmente. O próprio Mahmoud ontem, quando você saiu, ele disse que o que acontece no BBB fica no BBB. É verdade isso pra você? Você leva alguma coisa, inclusive a experiência, você leva pra fora, pro resto agora da tua jornada? Inclusive esse aprendizado agora, né? Pois esse é, próprio aprendizado de que tem coisas que a gente... Não, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Foram 3 semanas, mas foram... Cada dia que tá lá parece que é um mês. Cada semana parece que é um ano. É muito intenso, a gente não tem noção de hora, a gente não tem noção de nada. A gente fica totalmente à deriva numa coisa que a gente fica esperando que vai acontecer. Eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu entrei. Me arrependo de algumas coisas, eu não imaginava que coisas que eu falei iam ter tanta repercussão. Eu só fui saber aqui fora. Mas, sim, eu quero passar uma borracha nisso.
eu quero esquecer. Eu já falei várias vezes lá dentro, não desejo mal a ele, espero que ele também não deseje mal a mim. Eu não quero nada de sentimento de ódio. Eu fiquei muito doente lá dentro, talvez por isso. Eu fiquei muito doente. Eu ainda tô com a minha garganta doída, eu tô com várias aftas. Você acha que esse clima afetou tua saúde? Afetou a minha saúde. Tua saúde? Afetou a minha saúde totalmente. Eu sou uma pessoa que a primeira coisa que quando eu tô muito mal afeta a saúde. E quando eu comecei com os indícios de dor de garganta, eu já vi que tinha uma coisa errada. Eu tentei ser o mais forte possível, até a briga que teve, né, que eu falei da Jaqueline, eu tinha acabado de ter uma febre, eu tinha acabado de tomar um remédio, tinha acabado de estar um pouquinho melhor e fui falar com ela. Todo momento que eu tive melhoras, eu tentei ir na sala, tentei conversar, mas eu passei várias horas muito mal. Quem me assistiu no pay-per-view deve ter acompanhado o quanto eu passei mal, eu passava muito mal. Lá dentro era muito frio, quando a febre, eu tive 40 graus de febre constante, dava 12, não sei quantas horas dava. O remédio abaixava, eu tinha uma febre altíssima. Muita dor, e eu já não estava conseguindo comer, eu já estava não tá com nada, já não tinha comida, e ainda a comida que tinha eu não conseguia comer. Não tinha comida? Tinha comida, mas tinha pouco e tinha poucas opções, né? Então, o pouquinho que eu comia doía muito, eu ia tentar comer o feijão, doía demais. Eu emagreci, eu não sei se vocês perceberam, mas eu era um pouquinho mais rechonchudinha no começo, eu emagreci, não sei quanto eu emagreci. Essa briga com a Jaqueline, por exemplo, aquela coisa que você fez ali, que você falou pra ela, você também se arrepende ou você acha que faz parte do jogo? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nada. Não me arrependo. Essa briga acabou, quase que foi uma inspiração para as pessoas tirar ela da casa, na verdade, quase que como se você tivesse provocado isso, né? Bom, a cena foi o que eu falei. Eu não acho que eu fui leve trás, eu acredito que eu fui corajosa, porque a casa inteira estava falando que ele disse, e estava gritando aos 7 ventos. Ela ia me dar um anjo, se ela tivesse me dado, eu não estaria no paredão. Ficou todo mundo falando por trás das costas dela, e quando essa informação chegou em mim, eu falei para a própria pessoas que me falaram, eu falei, eu vou falar para ela. Ela tem que saber, será que ela está sabendo disso? Talvez ela não saiba, talvez ela realmente não tenha dito, ela precisa se defender. E foi esse meu intuito. Eu cheguei, eu falei, eu vou esperar o momento certo de falar. Cheguei e falei. Agora, o fato de ela ter prometido e ela não ter lembrado, ou ela ter pegado isso e usado da forma errada, não tem a ver comigo. Eu olhei pra ela e falei, ela podia ter feito qualquer coisa com essa informação. Ela podia ter falado, não, realmente eu falei, mas não foi nesse contexto. Ela não precisava ter gritado, feito todo aquele show. E não fui eu que fiz o show. Ela fez porque ela quis, eu só contei pra ela, ó. Você tá ciente que ele tá falando que você ia dar um anjo pra ele? Não tô ciente. Ela fez todo aquele alvoroço. Então, e eu acreditava piamente, eu vi depois a cena. E eu ainda acho que na cena ela fala brincando, ao meu ver, ela fala como uma brincadeira, não como uma coisa séria. Mas teve uma consequência, na verdade, ela quase saiu um pouco por causa disso. Ao meu ver, não era uma... Porque quando eles me falaram, eu falo, gente, ainda mais o Mahmoud, ele tinha um problema com qualquer pessoa, ele queria ir lá falar. Por que ele não quis ir falar com ela? Na minha cabeça, era porque tinha alguma coisa errada e eu quis alertá-la. Você cita muito Mahmoud, é inevitável que teve um conflito ali. Só queria lembrar que no meio dessa briga toda entre a Ana Paula e o Mahmoud, teve ainda a história da Jaqueline, como a gente falou aí, dessa confusão. É quase como se você não né, tivesse sempre entrando em confusão. Você sentia isso? Olha, eu estou sendo levada aqui por mais uma polêmica, você sentia isso? Você era atraída pela confusão? Sim, eu e a Paty, a gente até brigou que essa edição é o Big Briga Brasil. A gente mudou o jogo. A 18ª edição é das brigas. Eu acredito que em nenhuma outra edição em 3 semanas teve tanta coisa para ser mostrada, né? Eu acompanhei as outras edições, eu falei, gente, não... Você diz logo de cara, assim, tanta coisa... Logo de cara, tanta treta, tanta coisa, tanta polêmica. Eu não me lembro em outras edições, assim, uma coisa tão rápida, tão fluida e com tanto conteúdo. Pelo menos ao meu ver. Agora, a Ana Paula e o Mahmoud, eles viraram inimigos declarados, né? Mas a Patrícia, que era muito próxima à Ana Paula, acabou mantendo a amizade com ele e isso incomodou muito a... Ana Paula, você esperava que a Patrícia ficasse contra o Mahmoud também? Talvez ali, já que vocês eram tão amigas, você não tinha expectativa? Não, em nenhum momento.
eu a proibi. Deixe sua opinião sobre essa notícia. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Ative o sininho para acompanhar a próxima notícia.